Então, eu vou tentar trazer alguns elementos que não surgiram nas falas para contribuir um pouco mais para o debate, para depois a gente abrir e poder ouvir também, né, a plateia. Aqui é uma relação, né, que a gente vai aprendendo com todas as pessoas que estão no debate, não só com quem está aqui na mesa, né? E aí eu também preciso agradecer, né, o chamado, né, do Sindipetro, a gente que acho que há pouco mais de um ano já estabeleceu uma parceria, né, com o sindicato, com o MST, com o CEPRE, com os outros movimentos sociais daqui da região, realizando uma série de intervenções, né, no município, seja em acampamentos, né, do MST, em assentamentos, em espaços públicos, dentro da universidade, aqui no sindicato. Então, para tentar amenizar o meu nervosismo, eu vou encarar que essa é mais uma atividade, né, como as outras, e que, enfim, é isso. Vamos ver se eu... Né? Vamos pensar, né, nessa juventude. Né? Eu tenho 24 anos, né, e, assim como eu, muitas pessoas que adentraram, né, nesse período recente o espaço, né, da universidade são as primeiras pessoas da família a estar conhecendo esse ambiente, a estar ocupando esse espaço. Então, assim, a gente é da geração que entende que essa possibilidade, essa oportunidade, ela tem que ser valorizada, sim. Isso foi um puta avanço que a gente teve, né, na história, não só das universidades, mas na história do Brasil. Mas a gente reconhece também que muitas coisas ainda precisam melhorar, né? A gente está lá dentro, mas a nossa permanência ela ainda precisa ser garantida. Mas a gente entende que é com a gente lá dentro que a gente vai brigar por esses rumos, né? Se a gente estivesse de fora pautando, seria muito mais difícil, né? A gente, dentro desse ambiente, consegue fazer essa disputa, né? E aí, eu pensei em falar em várias coisas, né? Enfim, conjuntura. Mas uma coisa que a gente, do DCE da UF, preza muito é por dar esse retorno à sociedade, né? Se a gente está numa universidade pública, é porque é o trabalhador que está pagando o imposto que está sendo revertido para garantir a nossa permanência lá. Então, o nosso objetivo não é simplesmente sair com o diploma, ser formados profissionais, né? A gente tem que utilizar esse conhecimento que a gente adquire e dar esse retorno para a sociedade de alguma forma. E aí, nesse sentido, diversas intervenções a gente faz enquanto DCE da UF, né? Desde ocupações em espaços públicos, para quem não conhece, aquela casa que fica ali perto da Cidade das Crianças, ela foi ocupada pelos estudantes da UF, da UENF e do IFE no ano de 2010, justamente reivindicando essa assistência estudantil que eu coloquei, né? A nossa permanência. Naquele período foi dado, né, essa oportunidade para a gente, mas, de fato, as políticas de assistência estudantil elas ainda precisam avançar. Né? Em 2010 foi bem recente. Né? Em 2009, os cursos novos da UF chegam aqui. Né? A gente tinha o serviço social há mais de 50 anos, e aí outros 5 cursos de graduação chegam. Está falando de centenas de estudantes que vêm de diversas partes da região, de outros estados, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, e que agora passam a habitar a cidade de Campos. Então, nesse sentido, o nosso DCE ele preza muito esse debate para além dos muros. Enquanto DCE da UF, eu também ocupo o Conselho Municipal de Juventude, daqui de Campos, né? Desde outubro do ano passado. E aí essa gestão do Conselho vai para os próximos 2 anos. E aí, as tentativas que a gente tem de tentar dialogar, né, com esse público que está fora da universidade, a gente pode citar também, por exemplo, a atuação dos estudantes de licenciatura, né? Porque a gente tem os cursos de Geografia, de Ciências Sociais, de Economia, de Serviço Social, de História. Então, esses estudantes que estão sendo formados, né, serão os próximos, os futuros professores, eles já estão em contato com essa juventude que ainda não está na universidade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em trazer essa galera para o debate político. Né? E aí, no último período, a gente teve uma participação importante também e vem contribuindo com a Frente Brasil Popular aqui no município, e algumas intervenções a gente realizou, uma aula pública, né, na semana passada, na rodoviária daqui do centro, e uma manifestação cultural no domingo, ali embaixo da ponte Leonel Brizola, junto com a galera do rap, né, do Rima Cabrunco.
E a nossa ideia é essa mesmo, é expandir cada vez mais esse diálogo, porque a gente sabe que a ameaça mesmo de direitos que a gente está sofrendo nesse período, né? Só não enxerga isso quem não quer. Então, a gente entende também que as informações que chegam até esse público, elas também são muito seletivas, né? Conversando com essa juventude de 15, 16 anos, a gente percebe como que a TV Globo ela influencia mesmo na opinião dessas pessoas, todos os dias. E a gente tem esse dever de tentar elaborar um contraponto, né? Dizer que aquilo ali não é a verdade absoluta. Aquilo ali é um ponto de vista muito tendencioso, por sinal, né? Dessa conjuntura toda que a gente vive. E aí, enquanto movimento LGBT, eu também preciso destacar aqui as dificuldades que a escola tem de lidar com a expressão, né, as primeiras formas de expressão da sexualidade que essas crianças e adolescentes, pré-adolescentes, elas colocam, né? E aí esses novos professores que a gente está formando também na UF, eles têm que estar preparados para lidar com essa juventude, né? Não pode agir de uma forma discriminatória ou reprimindo a expressão da sexualidade, né? A escola ela tem que dialogar com a realidade desses alunos. E, infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? É um esforço muito grande que a gente faz, né? Ocupando esses espaços. Aqui, por exemplo, no município, a gente participou da construção da Conferência Municipal de Juventude e a gente pôde elaborar mediar diversos GTs, né? GT de Direito à Cidade, que foi o que eu mediei, o GT de Diversidade, que teve a Thaís, que está aqui na plateia, que mediou, mas tudo isso, né, todo esse trabalho, é para mostrar que quando a gente faz uma luta mais geral, assim, contra o golpe, contra a nossa arrancada de direitos, ao mesmo tempo a gente tem que fazer também a proposição dessas melhorias que a gente quer, né? Acho que é isso que diferencia os nossos movimentos, né? O movimento de esquerda, porque além de entender as conquistas que esses últimos governos trouxeram, a gente também precisa reconhecer aonde que a gente errou, para, a partir disso, a gente poder avançar. Então, a gente vê o debate da reforma universitária e da reforma das escolas, né, do currículo escolar, como um ponto central. Se, por um lado, a gente do movimento LGBT luta pela criminalização da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, como medidas mais emergenciais, né? As companheiras colocaram aqui a importância que foi o feminicídio, né, ser colocado como um crime, a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, né, ser colocada como uma forma de luta mesmo, da gente entender que combater essas discriminações, essas opressões, é caminhar e avançar para uma sociedade melhor, né? É o que a gente quer. Então, a gente entende também que criminalizar a homofobia, a transfobia, a lesbofobia é entendido como uma medida mais emergencial, mas a gente precisa debater gênero e sexualidade na escola. Infelizmente, são medidas a longo prazo, né? E o que a gente percebe nas gestões públicas, né, nas gestões municipais e estaduais, é um verdadeiro esquecimento da importância desse tema, né? Então, eu não posso deixar de citar, por exemplo, o que ocorreu essa semana aqui, né, no nosso município, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo o mundo. A gente lidera esse ranking. Eu não estou feliz com isso. Vocês estão felizes com isso? Nem um pouco, né? Acredito que não. E o nosso município ele não fica muito distante disso, né? O que a gente percebe é um verdadeiro despreparo dos funcionários, né, da área de segurança pública, na área de saúde, de educação, para lidar com essas questões. Então, como que a gente avança? Acho que o primeiro passo é isso, que eu já falei, é tratar, né, de gênero e sexualidade nas escolas, mas também dar uma formação continuada para esses profissionais, né? Fazer com que eles entendam a importância de se debruçar sobre esse tema, mesmo você não sendo gay, você não sendo lésbica, você lida com essas pessoas todos os dias. E, às vezes, você não sabe dessa condição, né, dessa expressão da sexualidade dessas pessoas, porque elas não se sentem à vontade para colocar isso, justamente por conta de todos esses estigmas que nos rodeiam. Então, no movimento estudantil, o que a gente vem tentando fazer, né, para chamar a atenção para esse problema, para mudar essa realidade? A gente tem feito muitas campanhas para
exigir que nos estatutos dos diretórios e centros acadêmicos e diretórios centrais garantir a paridade, né, de gênero nesses espaços de decisão e de representação. E eu acho que, além disso, é importante a gente colocar, acho que foi a Guiomar que colocou, de como acontecem estupros coletivos, porque, na verdade, o que você tem na sociedade, o pensamento vigente, é de que quando uma mulher é lésbica é porque nenhum homem deu cabo direito daquilo ali. Eu acho que a gente muitas vezes reproduz isso sem perceber. Alguma companheira colocou aqui, né? Quantas vezes vocês já ouviram ridicularizar uma pessoa e falar, tá parecendo um traveco, fulano de tal, enfim. Até quando a gente vai encarar que isso são brincadeiras e vai continuar reproduzindo, né, tudo isso, e aí acaba motivando outras pessoas a reproduzir isso também. Ou a gente vai preferir tomar uma outra postura, né? Assim como as companheiras colocaram a importância dos homens entenderem a importância da luta das mulheres, né? A briga pela ocupação desses espaços de decisão, é importante demais a gente reconhecer os LGBTs também nesses espaços. Enquanto mulher bissexual, eu posso colocar as diversas dificuldades que eu encontro, porque no movimento sindical, no movimento estudantil, essa opressão ela é mascarada, essa é a grande realidade. A gente sofre preconceito diário por companheiros nossos de luta, que estão ali ombro a ombro, lutando pela enfim, o fim da existência da sociedade em classe, mas na hora que vê uma companheira ali submetida a uma situação de violência, ele goza daquele privilégio e não faz nada para poder ou ajudar, auxiliar, amparar, enfim. E aí, o que eu tenho percebido nos espaços que eu venho construindo é uma verdadeira fetichização mesmo dessas mulheres, porque se ser mulher e ocupar esses espaços já é extremamente complicado e discriminatório muitas vezes, ser mulher lésbica, assumidamente ocupando esses espaços, você é ridicularizado o tempo todo, você é descredibilizada. Então, assim, é importante os companheiros pensarem nisso também, porque são violências diárias, né? A gente aqui está se propondo a fazer o debate da mulher na política e tudo mais, mas todas nós mulheres, a gente sabe todas as dificuldades diárias que a gente sofre caminhando pela rua. E como que essas formas de violência verbal que você sofre, elas vão influenciar o seu psicológico e, a partir das atividades que você vai exercer no seu dia a dia, isso influencia muito negativamente, porque são exposições diárias. A gente não está falando de uma vez ou outra quando a gente pega o microfone e ouve um fio-fio. A gente está falando de todas as vezes que a gente sai da nossa casa para o estudo, para o trabalho, e a gente tem que ouvir essas coisas. Então, assim, a gente que... Olha que engraçado que eu vou falar. A gente que é mais velha, que, né, já tem um entendimento sobre isso, a gente busca discernir. Mas e aquela jovem que tem 14, 15 anos e que ouve esses absurdos e que se coloca naquilo ali que foi dito e que acaba aceitando aquilo como verdade? É verdade, se eu estou com esse shortinho, então eu não devo valer muita coisa. Não, gente, a gente tem que subverter esse pensamento. A gente tem que entender que as mulheres, elas são seres políticos. Elas são seres que têm a condição de organizar atividades, de mediar conflitos, de direcionar atividades, né? A gente não está aqui única e exclusivamente para deixar o debate mais bonito, porque eu acho que é isso também que a gente está fazendo. Mas a gente está aqui também para mostrar isso, né, para os homens e para mostrar para outras mulheres que nós não somos seres iluminados. Nós somos pessoas que estamos nesse momento aqui exercendo esse papel, mas que a mulher que está aí me vendo, ela também pode estar aqui ocupando esse espaço. Então, acho que essa é a nossa tarefa, né? Enquanto juventude, a gente vem tentando fazer esse embate, né, com a juventude mesmo, mas também com os companheiros mais velhos, porque em muitos espaços que eu construo, a Frente Brasil Popular é um exemplo disso, o Partido dos Trabalhadores também, é um espaço predominantemente masculino, hétero e branco.
Essa é a realidade. Então, muitas mulheres não se sentem confortáveis nesses espaços. Então, a nossa tarefa aqui, de todos nós, não só das mulheres, é empoderar cada vez mais mulheres, porque nós somos mais da metade da população brasileira. E, como elas colocaram, a gente tem menos de 10% de representação no espaço que direciona políticas públicas para essa mais da metade da população brasileira. Não é muito contraditório a gente ser a maioria do eleitorado, a gente elege todos esses caras, mas a gente não está ali de fato representada. Então, a gente precisa, nesse momento, para concluir, unir cada vez mais os nossos discursos, os nossos movimentos e atuar em conjunto, né? Acho que a gente que é da geração internet, né? Essa galera que cresceu com a ascensão das famílias, a melhoria na qualidade de vida, muitos jovens não percebem como que nós somos privilegiados nesse momento, de ter acesso a toda essa informação. E aí a gente precisa dar esse retorno, né? Então, nesse momento, acho que a gente precisa fortalecer esses movimentos de unidade, a Frente Brasil Popular como um exemplo, né? E construir um projeto nacional de desenvolvimento democrático e popular. Porque a política ela é para o povo, mais uma vez eu digo, não é para os iluminados, não são os iluminados que têm que decidir por nós, é o povo que tem que ocupar esses espaços e, de fato, direcionar os rumos. Então, para concluir, eu penso em muitas outras coisas, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Hoje, por exemplo, o Senado recebeu uma iniciativa popular para criminalizar a homofobia, que eu falei antes, né, na fala, tentar equiparar os crimes motivados pela intolerância à liberdade sexual das pessoas, equiparar esses crimes ao crime de racismo e injúria racial. Porque são violações dos direitos humanos e que a gente ainda não tem um entendimento da importância de debater esse tema nos espaços que são direcionados para isso. Então, mais uma vez eu repito, acho que o nosso dever de casa aqui, né? Todo mundo que está aqui se propõe a construir uma outra sociedade, um outro modelo de sociedade, né? Senão acho que a gente não estava aqui uma hora dessa participando desse debate. Então, se comprometer em construir atividades, em estar cada vez mais nas bases, né? Assim como a professora Guiomar, eu também me espelho muito, né, no MST e nos companheiros e companheiras, né, que fazem a luta pela terra aqui na região, que com muita violência e truculência são recebidos, mas quero deixar aqui mais uma vez o compromisso do movimento estudantil em fortalecer a luta dos trabalhadores sem terra, né, fortalecer a luta dos trabalhadores da educação, os petroleiros também, acho que não preciso nem falar isso, sabem que podem contar com o movimento estudantil para qualquer tipo de intervenção, assim como eu também sei que nas nossas atividades eu posso contar com os companheiros. Então, eu acredito que, por mais que a gente tenha muitas dificuldades colocadas nesse momento, a gente está fazendo a coisa certa. Está tentando não se desesperar, botar a cabeça no lugar e tentar elaborar propostas concretas para a sociedade que a gente acredita. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigada.